Olá pessoal da Rio Largo Web, estamos estreando um programa chamado Rio Largo Web em Foco, né? E hoje a gente está aqui com o nosso amigo Alex Fernandes, que hoje vamos falar um pouco da vida do Alex, né? Como tem sido a sua carreira e como está hoje a vida do Alex Fernandes. Alex Fernandes, boa noite. Boa noite, Leonardo. É um prazer estar com você aqui, com o pessoal que dá audiência no seu site. Pois é, né? A gente vai estrear esse programa e durante a semana a gente vai ter várias matérias com outras pessoas importantes aqui do nosso município. Vamos começar aqui para falar um pouco da história, né, de Alex Fernandes. Eu queria que você falasse um pouco aqui para os nossos telespectadores como foi que você iniciou a sua carreira na política. Você participou de algum movimento? Conta um pouco para a gente a sua história, Alex. Minha participação na vida política, tanto da cidade como a nível estadual e nacional, a gente iniciou no movimento estudantil, né? Eu comecei em Rio Largo, desde o presidente de sala até o Grêmio Estudantil e até o processo de criação da UMES, porque eu sou o presidente fundador da União Municipal dos Estudantes de Rio Largo, né? Nós fundamos a UMES em 93. Eu, Edmilson Marinho, Pedro Cassiano, Moacir, outras pessoas daquela época, nós fundamos a União Municipal dos Estudantes, criamos aquele processo de carteira estudante. E eu iniciei a minha militância política no movimento estudantil. Do movimento estudantil, aí eu passei por movimentos partidários, fui coordenador da União da Juventude Socialista, fui também coordenador geral da Juventude Socialista Brasileira, que é a JSB do PSB na época, coordenador geral em Alagoas. Participei de vários congressos, através do movimento estudantil foi que eu conheci o Brasil, eu conheço boa parte do Brasil, participando dos movimentos, dos congressos da União Brasileira dos Estudantes, da União Nacional dos Estudantes, que é a universitária, e começou por aí a minha vida, a minha participação na vida política e participando dos movimentos sociais. Sempre tive dentro da vida dos conselhos, eu sou um dos fundadores do Conselho Municipal de Saúde de Rio Largo. Logo quando ele foi formado, o primeiro representante dos estudantes no Conselho de Saúde de Rio Largo, o primeiro que foi formado para fundar, eu estava lá, né? O Conselho de Alimentação Escolar também, eu fui o primeiro. Hoje, né? Fui eleito de novo para cá, fui 2 vezes conselheiro, uma época na fundação e outra depois, e de novo fui reconduzido agora, que o nosso mandato só vai terminar em 2017. Para a questão, você foi o primeiro estudante no Conselho... No Conselho de Saúde. No Conselho de Saúde. No Conselho foi fundado o Conselho de Saúde. O primeiro representante dos estudantes no Conselho de Saúde fui eu. Eu fui um dos que organizei o primeiro regimento. Nós fomos, na época, eu, o Caduda, que é do sindicato. Seu Caduda, o seu Benedito Lopes, entendeu? Eu, na época, era o garoto na época. Já fazia parte de todos esses movimentos? Já participei da primeira eleição do Conselho Tutelar de Rio Largo. Da primeira eleição? Quando foi criado o Conselho Tutelar, como o Conselho Tutelar ainda funcionava naquele prédio do Aziel ali, e até as cadeiras eram cadeiras de escola, que não tinha nem móveis no comércio. E o Alex Fernandes estava lá presente. Estava presente quando foi criado o Fórum da Zona de Rio Largo. Fui da Suveril, que hoje praticamente não existe mais, a Associação de Suplentes Vereadores de Rio Largo, quando ela foi criada também no processo. E cheguei até a ser tesoureiro dela na época que o Sandoval foi presidente da Suveril. Alex Fernandes, como é que está hoje a sua trajetória política, vamos falar aqui, a nível de Rio Largo? Como é que está Alex Fernandes hoje aqui em Rio Largo? Olha, Leonardo, eu, independentemente do resultado eleitoral, eu nunca deixo de participar da vida política da cidade. Porque, por exemplo, eu já fui candidato a vereador em 96 pela primeira vez, com 21 anos. Fui candidato em outra eleição seguida, em 2000. Fui candidato a deputado estadual, agora nessa, mas anteriormente já fui candidato a federal em 2006, entendeu? Não tive resultado eleitoral de ser eleito, mas nem por isso eu abandono, porque a minha intenção não é só disputar a eleição, não é só ter mandato. Se eu tiver mandato, eu vou brigar pelo povo. Se eu não tiver mandato, eu vou continuar fazendo o papel que eu faço hoje, que é defendendo a minha cidade, porque eu vivo aqui. Você acha que Rio Largo seguir a eleição com dinheiro? Absolutamente. A prova maior disso é a Câmara de Vereadores. Não tem como ninguém dizer que aquela Câmara ali foi formada pela livre vontade do voto popular. É na cara ali, por exemplo. Foi na compra de voto, foi na compra de voto. Claro, aquilo ali foi da compra de voto, porque não existe. Porque, por exemplo, eu conheço, por exemplo, o Leonardo. Rio Largo é assim. Quem é o Alex Fernandes? O Alex Fernandes da Cachoeira, o pai dele é o seu Fernando, neto da Dona Maria de Lavá. O Leonardo é filho de fulano. Quem mora em Rio Largo, a gente sabe. Então é o seguinte, quem é o pai, o avô desses que estão lá? Porque, se eu não me engano, nós temos 5 ou 6 vereadores de Maceió, que são pessoas de fora, não são de Rio Largo. Estão aqui exclusivamente para usar a cidade, a vaga de vereador como emprego e para dar cobertura ao esquema do Toninho Lins.
Olha, falando na Câmara do Vereador, houve um problema com você uma certa vez na Câmara, não foi? Que você... também. Pronto. Em que você foi agredido por um assessor de um vereador lá, porque você... Me parece que você chamou o cara de Taturana. Não, o que aconteceu foi o seguinte, no momento que o Roberto Menezes... o vereador Roberto Menezes. Foi falar, muita gente falou Taturana. Quando ele se virou e se dirigiu diretamente a mim. Quando ele se dirigiu a mim, então ele me deu o direito de falar. Que ele se dirigiu dizendo que ia me processar. Só que ele não tinha nem visto quem chamou. Então eu disse que ele não tinha moral, ele não tem moral de processar ninguém, porque de fato ele está na Operação Taturana. Aí ele fez parte daquelas prisões, daquela operação da Polícia Federal de Taturana, e foi não citado nos processos, Roberto Menezes. E é citado no processo, está na minha matéria no blog, mas se qualquer pessoa quiser, coloca até no Google, bota o nome lá, José Roberto Firmino de Menezes. Vai aparecer lá, nas decisões do juiz, na época, diz que ele foi parte fundamental do esquema. O esquema não existia sem o Roberto Menezes, porque ele era quem arrecadava os fundos, era o tesoureiro do esquema lá. Porque ele era o diretor, de recursos humanos. Então a articulação era na folha de pagamento. Então quem fazia essa articulação para ter esse dinheiro na folha de pagamento, e depois que fazia, está lá não é eu que digo, é o juiz. Está lá dizendo que ele que arrecadava esses fundos para poder fazer os esquemas. Alex, você está falando de uma pessoa que supostamente quer ser prefeito da cidade de Rio Lago. Segundo os comentários nos bastidores políticos, Roberto Menezes tem interesse em disputar em 2016 a prefeitura de Rio Lago. E você está dizendo aqui para a gente, para os nossos telespectadores, você que tem um conhecimento a fundo, né, na área política e na parte de investigação, você fez parte, né, de um movimento que mudou a história de Rio Lago, que a gente vai falar daqui a pouco. Quer dizer, o senhor vereador hoje por lá, Roberto Menezes, eu acho que é de conhecimento de todos, que você falou, é só pesquisar na internet, que o nome dele está lá envolvido no esquema do Taturana, né? Taturana, ninguém aqui está levantando, inventando nada, né, Léo? Exatamente. Mas mediante essa questão na Câmara de Vereador, em que alguém chamou de Taturana e depois se virou para você, me parece que eles processou você, não foi isso? Eles foram, que é de costume do grupo do Toninho Lins tentar intimidar a gente gerando papel, porque eu chamo de processo que o cara arma, eu chamo de gerar papel. E eu já disse, continuo dizendo, não tenho medo de gerar papel. Porque quem está com a verdade não tem medo de enfrentar ninguém. Ele abriu um procedimento que é hilário. É hilário. Como é que você abre um processo? Você pode abrir um processo se eu levantasse um falso ou uma mentira. Né? Mas a mesma coisa que eu disse lá, eu afirmei, está lá nos autos, e afirmei na presença do juiz, que tanto que ele não queria dar continuidade ao processo. Ele mesmo que abriu. Mas ele não queria. Ele queria que eu fizesse aquele acordo, né, de cesta básica. Só que é reconhecimento de culpa. E eu não sou culpado de outra coisa. Ele é Taturana. E ele está envolvido na Operação Taturana. Ele fez parte do esquema. Ele está indiciado, respondendo, tem os bens bloqueados. Certo. Entendeu? Então é o seguinte, então não tem que se retirar. Então pedir que desse continuidade ao processo. O processo continua na justiça? Continua. E eu vou provar na justiça que o que eu disse é verdade, e continuo dizendo para todo mundo ver. Roberto Menezes foi preso na Operação Taturana. Roberto Menezes era a peça principal do esquema e quer vir para Rio Largo para montar o mesmo esquema aqui. Porque hoje ele dá cobertura do Toninho Lins. O que acontece? Ele é o líder do governo do Toninho. Ele é o líder do governo? Ele é o líder do governo na Câmara. Então, quer dizer, a articulação de apoio, como está acontecendo essa comissão lá, que eles participavam, ficavam viabilizando, agora já conseguiram eliminar para voltar aqueles vereadores que não faziam parte. Então, quer dizer, ele quer vir para cá para continuar a fazer o que ele sabe fazer, que é corrupção. E o povo de Rio Lago tem que abrir os olhos e dar a resposta. Nós não podemos virar a capitania hereditária de Maceió, porque é isso que nós estamos virando. O povo de Rio Lago, na verdade, é um costume, Alex, que eu mesmo percebo, é que só vota se tiver cinquentinha na mão. Eu acho que isso está trazendo uma desgraça muito grande para a nossa cidade, né? Então seria bom, até aproveitando aqui, e fazer um apelo à população de Rio Lago, né, Alex, que não se iluda por R$50, que isso não muda, não melhora nada na nossa cidade, não. Um exemplo, nós vamos voltar um pouco o conceito da merenda. Como é que está hoje a merenda nas escolas? Olha, do governo Toninho Lins, o enfrentamento do CAI, do Conselho de Alimentação Escolar, que eu faço parte, a professora Luciene Casada e a presidente, nós temos feito o nosso papel a troncos e barrancos, que é fiscalizar, a nossa obrigação é fiscalizar. Eles criam todo tipo de dificuldade, tanto que existe uma resolução federal
que obriga a prefeitura da estrutura de funcionamento do conselho. E hoje o Conselho de Alimentação Escolar de Rio Largo nós funcionamos praticamente sem nada. Por exemplo, hoje tivemos uma reunião para a gente ter o que ia ser discutido lá, foi providenciado pela gente, porque nem papel a gente tem, não tem computador, não tem sede, entendeu? Não tem local, não tem local de funcionamento. Aí eles mandam, como mandaram hoje esse ofício aqui reiterando, pedindo a aprovação das contas de 2013. As contas de quem? Da gestão da doutora Elisa e um pedaço da gestão dele, que é a questão da merenda escolar, da aprovação de 2013. Só que tem o seguinte, como é que o Conselho vai poder dar um parecer sem ter tudo que ele precisa para analisar e sem ter estrutura? Quer dizer, o Conselho hoje ele trabalha em produção, supor, não tem sede. Não existe sede, não tem nenhum aparato. Por exemplo, hoje se a gente precisar fazer uma visita numa escola, não tem carro. Você passa 3, 4 semanas pedindo um carro, entendeu? Olha, como é que o Conselho não tem carro? Existe, né, que ficou sabendo aí, contratos da prefeitura com locadora de veículos. Esses veículos estão aonde? É uma coisa que a gente vai ter que investigar e descobrir onde é que estão esses veículos que são locados pelo município e a gente não sabe onde é que anda. Aí o Conselho da Merenda não tem um carro para andar. Não tem, por exemplo, nós precisamos fazer visitas regulares das escolas, é a maior dificuldade. Os fornecedores é quem mandam na forma de entrega em Rio Largo, por exemplo, o Conselho determinou um horário para a gente poder estar lá, porque o Conselho de Alimentação Escolar é um conselho que a gente presta serviço voluntário, por exemplo, nenhum conselheiro recebe para nada. Esse salário não tem então nada. A gente se programa para poder dar a nossa contribuição à sociedade. Então se estabelecer um horário para os fornecedores fazerem a entrega. Só que os fornecedores não cumprem o horário, a prefeitura dá cobertura para não cumprir, porque ele sabe que os conselheiros não podem passar o dia todo no depósito. Vai entender. Então ele nunca chega no horário, só chega depois. Depois que os conselheiros saem. Ou quando a gente está, que ele sabe que a gente vai sair depois, que a gente não pode passar o dia todo, porque a hora de entrega, pela determinação, é das 8 até as 10 da manhã. Aí só chegam depois de 10 da manhã, meio-dia, porque vai terminar de descarregar 3 horas da tarde. Olha, houve denúncia no passado de que a Prefeitura de Rio Largo estava comprando mercadoria sem nota, merenda, mais validade, ainda existe. Isso é contínuo. Eu mesmo já presenciei várias vezes de chegar a mercadoria e o cara dizer que a nota vem depois. Outra vez eu tive até um problema, porque eu como conselheiro e outros, a gente não aceita receber de forma nenhuma, o conselho não aceita. E o pessoal que estava fazendo a entrega, quis até um rapaz que estava lá armado com um facão, queria me cortar dentro do depósito porque eu não aceitei receber a nota, a mercadoria sem nota fiscal. Quem era esse rapaz? É da cooperativa que fornece os hortifrutos, da Cobal, entendeu? Aí eles queriam que a gente recebesse sem nota. E eu disse que não recebi, que se descesse a mercadoria, eu ia chamar a Polícia Militar para atuar o carro, ia chamar a Polícia Federal para dar o flagrante. E eles se irritaram no momento, mas no instante a nota fiscal apareceu. É porque é uma tendência para fazer as coisas erradas. Não sei porque podia a nota fiscal ter chegado, tanto que chegou. E por que não veio agora? Alex, antes vocês tinham uma salinha lá na Assembleia da Secretaria de Educação do município. Não tem uma salinha que você se reunia lá com as nutricionistas, né? Por que vocês saíram de lá? O que foi que houve que vocês estão desabrigados? Tivemos que entregar porque não tinha condições. Primeiro, começou sumindo o documento do conselho. Era uma sala que, como está no prédio da secretaria, outras pessoas têm a chave de lá e se começou a sumir documentos importantes do conselho. Outra coisa, a sala totalmente desestruturada. Quando chovia, se comprometia os documentos que não tivessem protegido, equipamento eletrônico ficava dando choque. Parecia uma peneira de chuva. Alex, procede a informação, veja bem, procede a informação que um servidor comissionado era ele que estava sumindo com esses documentos do conselho lá. Olha, a única suspeita é exatamente dele, porque ele é que tem de fato o acesso. Ficava a chave com ele? Também tem a chave, entendeu? Então, quer dizer, o próprio conselho não tem interesse de sumir com o seu documento, porque o conselheiro tem acesso aos documentos. Tanto que toda a documentação, cada conselheiro pode ter acesso às cópias, então não precisa. Então, quer dizer, quem estava subtraindo esses documentos lá, e o documento que foi subtraído era um documento importante do conselho, entendeu? Era a própria estrutura de governo. Então, será que essa pessoa ela foi colocada lá dentro? Vamos até abrir um jogo aqui, que aqui não tem boquinha não, aqui o cacete comenta, aqui ninguém tem medo de ninguém não. Será que essa pessoa foi colocada lá dentro pelo prefeito, foi nomeado lá para exatamente fazer esse tipo de coisa lá dentro? Mas não duvido, porque todas as pessoas que são colocadas nos cargos a serviço da Prefeitura de Rio Largo, a serviço do Dr. Muniz, é para fazer aquilo que ele quer.
entendeu? É um problema que nós tínhamos no depósito. Todo mundo que vai para lá já serve para atrapalhar o conselho. É muito difícil, já tivemos umas 2 pessoas que faziam o serviço direito, mas a maioria das pessoas que vão para lá agora é para tentar dificultar o trabalho do conselho. Entendi. É porque hoje em dia parece que o Conselho da Merenda é o mais atuante na cidade, né? Porque os outros, falar a verdade aqui, eu não vejo funcionar outro. A não ser o Conselho da Merenda, que fiscaliza, denuncia e o cacete come. Os outros conselhos é para fachada, parece que é tudo ligado ao prefeito, é tudo caladinho. Mas Alex, me diga uma coisa, você tem pretensão de sair candidato a alguma coisa aí futuramente? Olha, Leonardo, todo mundo sabe, eu tenho uma participação política muito grande na cidade. Claro que eu tenho vontade de contribuir muito mais, eu sei que para contribuir com a cidade é importante ter um mandato, mas eu também estou avaliando, a gente tem que avaliar primeiro. Para mudar, o povo precisa querer mudar. Não adianta a gente querer mudar sem o povo querer mudar. Como a gente estava conversando antes, várias pessoas ficam ligando para mim, para você e para outros, dizendo, rapaz, as novidades, mas as pessoas não querem se movimentar para resolver. Por exemplo, está aí o caso do Toninho Lins, o cara tem mais de 27 processos no Tribunal de Justiça, tem mais um bocado de processo aqui no Fórum de Rio Largo, entendeu? Esses processos não andam. Trava tudo em tribunal. Não anda, os processos não andam. Agora, rapidinho, os vereadores conseguiram eliminar do Tribunal de Justiça para voltar para a comissão de inquérito para atrapalhar a comissão. No instante, quer dizer, é vergonhoso a posição da Justiça de Alagoas em relação ao caso do Toninho Lins. Por exemplo, o prefeito lá de Piranhas caiu pelo um pingo d'água em relação ao que o Toninho Lins está fazendo em Rio Largo. Por exemplo, está aí esse escândalo aí que as redes de TV estão cobrindo, vai ser até uma matéria nacional, sobre a questão do sistema de esgoto desses conjuntos que foram construídos. O já mostrou até algumas coisas. Exatamente. Aí, e do esquema do terreno, que foi vendido por 27 centavos metro quadrado, que também faz parte do sistema de esgoto que vai para mato. E em tudo isso, o Toninho Lins está lá envolvido. O prefeito lá, tá vendo, prefeito? O senhor está famoso. O senhor tem mais de 20 processos na justiça, né? 27 só no Tribunal de Justiça. 27 no Tribunal de Justiça. O senhor está envolvido em muita maracutaia, está na imprensa todos os dias. Então, parabéns, prefeito. O senhor está atingindo o ibope maior do que o da Globo. Alex, você que sempre lutou por essa verdade, fez várias denúncias no passado, que levou à prisão do prefeito atual, Antônio Lins de Souza Filho. Hoje, você acha que, pelo que dizem como você diz, na imprensa e como você falou aí na justiça, mediante os crimes praticados pelo prefeito hoje, você acha que ele vai ser afastado ou pelas amizades que ele tem hoje na justiça ele vai permanecer no cargo? Olha, Leonardo, na minha visão é o seguinte, escapar, o Toninho Lins não escapa, porque todos os processos que existem contra ele, existem provas cabais, né? Tanto nas nossas denúncias como no que foi apurado pelo Ministério Público, existem provas cabais e escapar ele não escapa. Agora dizer a você exatamente ele vai cair hoje, amanhã ou depois, se ele vai perdurar o mandato, isso aí é o que vai depender do ritmo da justiça. Agora, como eu estava dizendo, depende muito da movimentação popular. Por exemplo, as pessoas dizem, não, mas a gente tem medo de ir para a rua. Você tem medo de ir para a rua? Usa a internet. Entre na internet, mande mensagem para o presidente do CNJ. Ou não vai votar, porque tem medo de ir para a rua, vai votar e vota numa peste que não vai exatamente. Não vai votar, se não pode participar do movimento, acesse a internet e manda uma mensagem para o presidente do CNJ, dizendo que a Justiça de Alagoas não julga os casos do Toninho Lins. Pega um e-mail e manda para a presidente Dilma, dizer o que está sendo feito com os recursos federais de Rio Largo, porque todas essas autoridades recebem. Já que você tem medo de ir para a praça, então denuncie pela internet. Então, quer dizer, as pessoas têm que fazer a parte delas também. O povo tem que se mobilizar. Tem que se mobilizar, por exemplo, no Acre, no Amapá, as pessoas vão para a rua, tem uma cidade aí que tudo pegou fogo lá, porque o povo não aguentava mais. No instante houve intervenção federal, teve tudo. Porque é o seguinte, olha, tem que se respeitar a lei e tem que se respeitar o direito, o Estado Democrático de Direito. Só que quando a lei só funciona para você e não funciona para mim, então essa lei, a justiça fica desmoralizada. Então, onde não existe a legalidade, tem que existir o caos. Porque só o caos é que vai impor a legalidade. Fazer um apelo a você que está assistindo o vídeo, compartilhe com seus amigos. Pô, hoje, Alex, eu recebi para mais de 10 vídeos no meu WhatsApp, tudo de fuleiragem, de sacanagem, pô. Mulher pelada, viado dançando, mulher mostrando os peteios. Pô, os caras ficam compartilhando porcaria na internet, compartilham uma coisa séria, não é, Alex? Exatamente, produtiva. Produtiva, que melhora a sua cidade. E para de estar mandando porcaria para os outros. Manda esse vídeo aí pro seu amigo para ele assistir a entrevista aqui com o Alex Fernandes, né? Que tá quantos anos hoje, Alex?
Vou fazer 40 anos. 40 anos. Parte desses anos, desse tempo aí, foi em luta, em movimento aí, foi? Eu comecei na juventude, né? Com 13 anos, né? Já estava estudando lá no Judito Paiva lá. Está acabado o Judito, não? Está destruído. Eu fui o presidente de Grêmio mais votado na história do Judito Paiva. Será que o povo lembra disso? Esse é o mal de Rio Largo. Você acha que o povo de Rio Largo tem a memória curta? Demais. Será que ele se lembra o que é R$50? Na hora de votar, né? Na hora de votar eles acham que é muito importante. Importante os 50, mas esquece as pessoas que realmente têm interesse. A questão da saúde de Rio Largo, como é interessante. O Toninho Lins pega e declara, junto com a Secretaria de Saúde, é o estado de calamidade. Calamidade pública na cidade de Rio Largo. Calamidade gerada por ele mesmo, porque ele que era o governo do ano anterior. Ele que deixou virar calamidade. Entendeu? Aí quer dizer, hoje a merenda escolar, o que está chegando nas escolas, é banana, laranja e melancia. Olha, tem uma mãe de uma aluna que ela chegou e falou assim para mim: a minha filha, quando dá 2h30, está indo para casa. Por quê, senhora? Porque na escola que ela estuda só tem laranja para a bichinha chupar. Mas é vitamina C? Vitamina C. Vote, minha senhora, vote errado novamente, viu? Olha, você tocou no assunto de saúde. O que eu fiquei admirado em várias entrevistas, a senhora Cátia Borne, ela não fala nela. Na entrevista à radiodifusora, a Cátia Borne diz que o Conselho de Saúde, durante 3 meses, fez um levantamento técnico, o corpo técnico fez um levantamento e encaminhou para a secretária dizendo que o município de Rio Largo estava em estado de calamidade pública. Isso a secretária diz. Já alguns membros do Conselho diz que foi a secretária que fez o estudo. A secretaria fez o estudo, levou para o Conselho apreciou e aprovou. Então vocês estão mentindo. Gente, atenção, Conselho de Saúde e Secretaria de Educação, de Saúde e Conselho. Vocês querem mentir? Pelo menos combina uma mentira. Nós vamos dizer isso para a imprensa. Agora um diz uma coisa, outro diz outra. Se você, desencontro. A gente chega para o pessoal do Conselho Municipal de Saúde, quando pergunta, não, foi a Secretaria que fez um levantamento e trouxe para a gente. Quando ele chega lá, diz, não, foi o Conselho que trouxe. Então ninguém sabe na história a verdade. Só sei o seguinte: se houve estado de calamidade pública depois de um ano que o prefeito estava preso, o Zé Madinho, voltou. Depois de um ano de declarado o estado de calamidade, foi o senhor, Toninho, que deixou o Rio Largo fundido, bicho. Porque ele estava governando em 2014, decretou o estado agora de calamidade, que é consequência do governo dele. E esse conselho, Alex, eu quero aproveitar para dizer aqui, deixou o pau nesses caras. Os conselheiros são gente boa, vai ter um presidente vagabundo. Porque é o seguinte: eu que fiz parte desse conselho, por várias vezes coloquei em pauta alguns assuntos polêmicos, posição de falta no porta, falta no PCO, Capitopril. O presidente nunca se interessou, o senhor Marco Sanção nunca se interessou. De repente, no esquema político, ele declara. Alex, me diga uma coisa. Agora é o seguinte, é bom lembrar o que é que está por trás da calamidade pública. Era isso que eu ia dizer. Por quê? Para as pessoas entenderem. Quando se declara calamidade, aí se gera a oportunidade de se comprar sem precisar da licitação. Oh, mas está o perigo. É nada. Entendeu? Então, porque foi declarado o estado de emergência. Com a declaração do estado de emergência, para você resolver a emergência, não pode existir um processo licitatório normal. Porque é emergencial. Aí decretou, aí começa a ter compras emergenciais. Então, quer dizer, o verdadeiro interesse disso tudo é a mesma coisa de sempre. O que é que o Toninho Lins faz? Que é levar o dinheiro do povo de Rio Largo. Outra coisa, a Rio Largo está virando uma capitania hereditária. Está aí a secretária de saúde, a ex-prefeita de Maceió, Cátia Borne, em Rio Largo. Quanto interesse da Cátia Borne, que foi prefeita de Maceió, secretária de Estado, para ser secretária de saúde em Rio Largo? Simplesmente para ser o que eles estão fazendo. Estão querendo eleger a Cátia Borne prefeita de Rio Largo. Eu não entendo isso. Se a gente não consegue resolver os problemas por nós que são daqui, porque querendo ou não, o Toninho Lins é de Rio Largo, que eu estou de Rio Largo, etc. Se os daqui não estão resolvendo, como é que nós vamos importar de fora para cá? Trazer uma zaga cebola para cá. Entendeu? Nós temos que resolver o nosso. Aí quer dizer, na verdade, querem transformar Rio Largo em uma capitania de Maceió. Então, nós, Rio Larguenses, não podemos permitir, os partidos políticos de Rio Largo não podem permitir, a oposição de Rio Largo não pode permitir, tem que se unir. Então, se existe projeto para Rio Largo, então aqueles que querem ser prefeito de Rio Largo tem que se unir contra a quadrilha do Toninho Lins, porque se continuar dividido, ele vai eleger de novo. Essa Cátia Borne de qual partido? Do partido do Toninho Lins, que ela é tia da mulher dele, né? É só para esclarecer. É tia da mulher do prefeito. A Cátia Borne é
tia da senhora Isabelle Lins, esposa do prefeito Nil Lins. Exatamente, quer Tá tudo dizer, em casa. é a continuidade do poder. Ah, por isso que ele está interessado. Porque É a continuidade do poder. Eu sei que ela não vai gostar quando o pessoal comentar esse vídeo, mas Cátia Borges, vá limpar o rio lá, o Salgadinho. Não, o Salgadinho, que a Cátia disse que ia tomar banho. Não, eu vi ela tomando banho. É, mas ela tomou na Foz, né? Puta, lá na saída, ela não tomou no rio, ela tomou na beira da praia. Olha, secretária, eu tava lá nesse dia. Ela chegou num carro lá, mal caros, eu vi no secretário. A senhora desceu com um maiô preto, parecia um saco de batata. A senhora entrou dentro, na mistura assim, olha. O rio Salgadinho deságua ali. Foi na Foz, Na Foz lá. com o mar e a água. Entrou o mar e a água. Mas no rio, acho que não. Mergulhou, não. Eu era doido pra cair o couro, eu não estava aqui não. Eu soube que foi um gasto de mais de 10 milhões na época. Muito dinheiro para limpar aquele rio. E não limpou porra nenhuma. Pois é, minha gente, estamos aqui encerrando mais um programa Rio Largo em Foco, agradecendo aqui nosso amigo Alex Fernandes, né? Também quero agradecer a você, Leonardo, por essa oportunidade, aos seus telespectadores, as pessoas que vão assistir esse vídeo, e dizer que é importante que a população de Rio Largo venha participar para a gente tentar mudar isso aqui. Porque se o povo de Rio Largo não participar, nós vamos continuar sendo isso que nós estamos sendo, uma cidade dominada por um monte de forasteiros, que só querem levar o que é do povo de Rio Largo. Então agradecer a você e pedir à população que assiste e participe. E compartilhe, que é muito importante. Gente, obrigado pela participação. Boa noite. Alex, mais uma vez, obrigado. Fique com Deus. Programa Rio Largo, o web em foco para vocês.